Olá, olá, olá! Olha nós aqui agora com o nosso terceiro episódio, isso mesmo, no nosso webcast. Olha lá, gente, e o tema que eu estou trazendo aqui hoje, né? Vou conversar com essa pessoa, essa maravilhosa, essa top, essa profissional excelente, que domina realmente esse assunto. Educação sexual. Gente, Rosa, educação sexual é o bicho-papão, é aquela polêmica, é aquela coisa, né? Quando a gente fala em educação sexual. E um tema tão necessário, e nós vamos perceber hoje, na nossa fala, nossa discussão, nesse nosso bate-papo, o quanto é importante a educação sexual para nossas crianças, nossos adolescentes e até mesmo a vida adulta. E o porquê disso, gente? Mas vamos primeiro entender sexualidade. Tá? Eu sempre gosto de definir muito bem a questão sexualidade, porque muita gente entende que sexualidade é sexo, quando não é, tá? Sexualidade, ela engloba nossa identidade, nossos afetos, a relação eu com o mundo, né? Minha relação com o meu corpo, minha autoestima. Gente, é tanta coisa dentro do tema sexualidade e tem também a questão sexo, claro, tá? E a própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, já reconhece, sim, a sexualidade como uma necessidade básica do ser humano. Se é uma necessidade básica do ser humano, por que, que eu não posso discutir sobre isso? Por que, que eu não posso falar sobre isso? E tantos temas tão urgentes, né, que precisa realmente partir daí, partir da educação sexual. E agora nós vamos chamar para a gente discutir sobre essa importância da educação sexual, ela, a Bia Gomes. Gente, eu faço questão de apresentar essa profissional. A Bia Gomes, ela é pedagoga, olha lá, educadora sexual, especialista em relacionamento e saúde íntima, sexóloga em formação pela Santa Casa de Belo Horizonte, especialista em sexualidade humana, terapeuta sexual também pela Santa Casa de Belo Horizonte, líder da empresa ASOS, e o mais importante, gente, ela é mulher, ela é mãe. Mãe de 3. Um menininho aí de 6 anos e duas meninas que eu digo assim, são mulheres já empoderadas, por toda a educação que recebeu aqui da Bia. Bia, seja muito, muito bem-vinda, que esse assunto promete, e olha lá, é um mundo de informações, né? Olha lá, vamos falar sobre educação sexual. E quando eu falo educação sexual, todo mundo já fica de orelha em pé. E vamos entender por que esse temor de um assunto tão necessário e tão importante hoje, tão urgente, para a gente, né? Que eu digo assim, por que tão urgente? Por que tão crítico? Porque nós vivemos, nós somos o segundo país, gente, aí com exploração e abuso sexual na criança, né? Então, é necessário realmente. Então, Bia, seja muito bem-vinda e abro agora o espaço para você. Obrigada, Rose. É um privilégio, né? Poder estar aqui com você, uma profissional tão gabaritada que eu conheço e eu tenho um carinho enorme e um respeito também muito grande. E poder falar de um tema ao qual eu dedico a minha vida, né? Nós dedicamos a nossa vida, porque o seu programa não é uma ferramenta de educação sexual, não é mesmo? Muito obrigada por essa oportunidade e por a gente estar sempre multiplicando tudo aquilo que é bom e é de qualidade. E a gente ganhou, né? Como você mesma falou, é o terceiro episódio. Toda a sociedade ganhou, mas essa ferramenta que é o seu webcast, para que a gente possa se basear e saber realmente o que é essa educação sexual, o que é sexualidade humana, o que é o ser humano, essa magia maravilhosa, e a gente não deturpar mais as coisas. Gostei, Bia. Bia, e como nós já vamos começar, né? Eu queria que as pessoas aí que estão nos ouvindo já comecem a se inscrever no nosso canal aqui, com certeza, dá aquele like aqui, para que o YouTube reconheça a nossa importância e possa divulgar cada vez mais. Então, já ficou aqui o nosso, eu sempre digo, não é convite, gente, é praticamente uma intimação, tá? Que é saúde pública, presta atenção, presta atenção. Bia, e qual a importância
importância da educação sexual? O que fez você se empolgar? Eu digo assim, que você é não é só empolgada, você é motivada com o tema, você é militante desse tema, você levanta a bandeira e você, assim, é uma desbravadora quanto a esse tema. E você estuda, estuda, estuda. E eu sempre vejo Bia se aprofundando cada vez mais nesse tema, né? Então, deixa eu conhecer um pouquinho dessa Bia tão inteirada nesse assunto e o que faz você se motivar tanto nessa propagação, nessa divulgação, se levantar dessa bandeira. Primeiramente, Rose, a gente tem que deixar claro, como você mesma falou no início, que sexualidade humana ela é muito além do que a gente imagina. A gente é impregnado socialmente, historicamente, que a gente que trabalha com a educação sexual de qualidade, tá? Deixando claro que tem muitas pessoas que erroneamente colocam que trabalham com educação sexual e usufruem disso de uma forma errada. Mas, infelizmente. Então, para deixar claro que a sexualidade humana é o ser humano, né? Toda a nossa forma de agir, toda a nossa forma que a gente lida, não só com o meio ou com o outro, mas com a gente mesmo. Né? Igual quando a gente está em ambulatório, a gente recebe casos de todas as clínicas, a gente recebe da endócrino, com crianças que têm algum problema, está fazendo alguma hormonização no sentido de crescimento, porque quando acontece a falha de você não ter o autoconhecimento ou autoestima, né? Não gostar de você, porque a gente, infelizmente, ser humano é assim, um é grande demais, o outro é pequeno demais, um é magro demais, o outro é gordo demais, e isso abala o ser da pessoa. E isso é sexualidade humana. Isso é a gente trabalhar a questão da autoestima da pessoa, lidar com ela mesma. Né? Então, a gente ampliar esse vocábulo, essa nomenclatura, levar realmente o que é o ser humano, o que é a educação sexual, é muito importante. Né? E falar que os primeiros educadores sexuais mais importantes que a gente tem são quem gerou a gente, não é? Ou quem cria a gente, porque hoje em dia nós temos vários modelos familiares, então a gente não pode falar somente que os primeiros educadores são pai e mãe, né? São as pessoas que estão ali ao seu redor, que estão te criando, te gerando, te colocando na sociedade. São os primeiros responsáveis, sim, são os primeiros educadores sexuais. E a importância de saber realmente, com qualidade, gerir essa educação, gerir essa formação, que faz com que a gente clareie esse conceito de sexualidade, esse conceito de educação sexual e dê a esse conceito, a verdadeira importância, Rose. Porque dali, com essa pessoa se conhecendo, sabendo, eu falo muito com os pais, né? Eu tenho muitos cursos para os pais, onde eles me questionam, Bia, que hora, quando que eu vou entrar com essa educação sexual? Desde o útero, né? Desde quando nasce. Não é estar ensinando aquela criança a fazer sexo, igual a gente estava falando. É ensinando essa criança a se amar. Se é grande demais, se amar porque é grande demais, sim. Procurar tratamento, se tiver alguma questão, falha mesmo, que a gente tem que, né, acompanhar, mas se amar da forma que é. Né, se é pequeno demais, se é gordo demais, se amar realmente, ter autoconhecimento, autoestima equilibrada, isso tudo é educação sexual. E o que me trouxe para essa área, e realmente eu me digo, sim, uma militante, Rose, eu sou fruto do abuso infantil. Eu sofri abuso dos 4 aos 9 anos de idade. E eu não sabia que que aquilo era um abuso, eu não sabia que aquilo poderia afetar na minha vida tanto como afetou. E eu conheci, ainda não trabalhava com sexualidade, nada. Para mim, já era casada há cerca de 9 anos, 10 anos. Para mim, era o conceito de estar casado, era o que a maioria das pessoas tem hoje, que era... Eu tinha as minhas obrigações, né, como esposa,
e eu tinha que satisfazer o meu esposo, e para mim era aquilo, e eu não sentia prazer, eu não sabia o que era o relacionamento, a questão realmente da autoestima era muito baixa, apesar que eu já tinha minha carreira, eu era supervisora pedagógica, já estava assim, sempre gostei muito de estudar, mas na área da educação já estava, né, com um currículo muito vasto. E conheci uma pessoa chamada Tina Salles, que hoje ela é a minha líder na empresa ASOS, que é a menina dos meus olhos, adoro a liderança, dar os treinamentos, é no horizonte nessa questão. E eu comecei por lá, conheci Tina, e Tina me mostrou que existe sim uma mulher bem resolvida, existe sim uma mulher que gosta de estar com outra pessoa, que gosta de se relacionar, que gosta de fazer sexo. Porque eu não gostava, Rose. Para mim, aquilo era traumatizante. As lembranças que eu tinha me travavam totalmente, que é o que, infelizmente, a maioria das mulheres hoje tem, né? Uma lembrança assim, e não só mulheres, né? Deixando claro, homens também. Então, Rose, eu vi aquilo e falei, gente, isso não é possível. Será? Será que é possível mesmo? E comecei, como eu sempre gostei muito de estudar, comecei a estudar sobre sexualidade humana. Me deparei com uma realidade que, infelizmente, não temos tanto, né, Rose? Você pode falar isso comigo? Por isso que eu fico tão feliz de ter um webcast como o seu, para que a gente possa se basear. A gente não tem material, né, de conhecimento científico, a gente não tem material, não se fala da sexualidade humana, a não ser por um mercado Porque, na comercial. verdade... Pode falar. Isso, porque, na verdade, Bia, nós somos, como você começa a relatar aí, né? E você teve eu digo assim, você a gente costuma falar, né? Então, lhe trouxe consequências, isso lhe impulsionou. Mas você ainda foi uma daquelas pouquíssimas privilegiadas que conseguiram sair dessa caixinha, da caixinha da dor, né? Da dor por ter sido criada. Eu digo a você, nós tivemos e muitas ainda têm uma criação muito dentro de uma caixinha. Você cresce, você tem a caixinha rosa e a caixinha azul. Se você for menina, toma a tua caixinha rosa. Se você for menino, toma a tua caixinha azul. Aqui estão os comportamentos da tua caixinha e aqui os comportamentos da tua. Então, você, por ser da caixinha rosa, quer dizer que é menina. E por ser menina, seus comportamentos vão ser esse. Nós estamos que ano 2022. E como você falou, qual é o primeiro ponto da nossa educação sexual? Que deveria ser a família, correto? E muitas Exato. vezes nós nos deparamos, Bia, você com certeza depara muito mais que eu, que trabalha direto na educação sexual, né? De criança, adolescente, e a gente percebe o quanto existe de pais, de famílias fechadas. Eles até querem por onde começar. Quantos pais me procuram, quantas mães me procuram para saber como é que eu falo, o que é que eu falo, a idade para falar. A idade eu vou falar o quê? Porque eu não quero, olha lá, a percepção, Bia. Eu não quero ensinar, eu não quero incentivar a fazer sexo, como se a educação sexual fosse um gatilho para uma atividade sexual precoce. Eu digo, para tudo, é justamente o contrário, é o contrário disso aí. É isso mesmo. É consciência, né? É autonomia das suas atitudes, coisas que a gente não vê hoje. A gente vê um monte de jovem perdido, lotado, transbordando de curiosidades, mesmo porque eu já fui adolescente, e eu digo, gente, a gente não precisa de gatilho nenhum para querer fazer, como o pessoal chama aqui, querer fazer ousadia. A gente não precisa de gatilho nenhum, a nossa cabeça está fervilhando, nossos hormônios estão fervilhando. O que a gente precisa é de orientação. E essa orientação é o que vai diferenciar. A educação sexual é a orientação, né? Então, essa criança, Bia, como você falou aí, essa criança dos 4 aos 9 anos, e quando é que se ensina? Eu digo, ensina quando ela já passa a ter consciência de mundo. Ela já passou a ter uma curiosidade, ela já quer conhecer o mundo, ela conhece o mundo com as mãozinhas. Quando ela aprende a falar, ela já pergunta logo os porquês, ela quer entender dentro da
concepção e dentro do mundinho dela, certo? Então, olha lá. 4 a 9 anos, você está repleta, você está aberta a receber tudo que é de orientação. E é da forma que chega, você também não tem consciência do que é certo e errado. O pessoal, mas ela não sabe que é errado, certo e errado. Até hoje, você, enquanto adulto, a gente se pergunta o que é certo e errado. Por que tem certo e errado? Porque é muito conceito que nos passa, né? Então, eu sempre digo, eu quero que você, assim, me ajude nisso, Bia, que você tem respaldo, eu sempre digo que a gente empodera quando passa informações, porque quando a gente passa informações, informação é conhecimento, conhecimento é libertador, né? Mas além de libertador, conhecimento é autonomia, é autorresponsabilidade também, certo? Mas você sabe realmente, né? Então, quanto mais autonomia a gente dá, mais realidade nas decisões aquela criança e o adolescente têm. Olha lá que adulto vai se formar, né? Então, quando a gente fala de educação sexual, né, que é o cuidar da saúde, do bem-estar, aí eu pergunto, durante a fase adulta, você foi uma mulher, trabalhou, estudou, olha lá, supervisora pedagógica, olha lá. Você casou, teve filho, ou seja, você cumpriu todo o papel que é determinado para a mulher. Eu falo assim de uma forma cruel. Papel determinado para a mulher pela sociedade. O pessoal assim, Rosa, você questiona demais a sociedade. Eu não questiono a sociedade. Eu questiono a forma como as informações chegam para a gente. É a forma como não me deixa na liberdade de decidir. Deixa eu ter a autonomia de decidir. E deixa eu também assumir as consequências das minhas decisões. Então, a Bia, ela precisou, em vida adulta, encontrar uma mulher como a Tina. Tina tem uma cabeça maravilhosa. Eu conheci a Tina através da Bia, tá, gente? A Tina, ela também pertence ao grupo da SOS, né? E acho que a Bia vai poder destrinchar um pouco isso. E eu digo, Bia, quando você passou a ter essa consciência desse poder dessa mulher, o que é que você transformaria nessa Bia enquanto jovem, enquanto adolescente? O que é que essa Bia precisava ser sacolejada nessa adolescência? Porque tudo é uma consequência, né? Você é criança, adolescente e vida adulta. A gente tem muito Está impregnado na gente. Quando você fala, Rose, é isso mesmo. A nossa sociedade ela é heteronormativa. Né? Quando você fala da caixinha rosa, da caixinha azul, é isso mesmo. A gente começa, eu vou um pouquinho mais, a gente começa essa educação sexual, não ali a Bia adolescente, ou às vezes quando tem esse controle de mundo, mas no útero, né? Eu vou muito, né? Igual você fala, você questiona muito a sociedade, que a Rose questiona, mas é o nosso papel de questionar, mas ao mesmo tempo dar uma solução. E aí eu te pergunto, Rose, Isso. não seria uma forma de trabalhar a sexualidade humana? Por exemplo, a gente fala quando a criança já tem esse sentido, e quando a gente faz o chá revelação? Né? Sim, Porque a gente faz o chá revelação, a gente já está colocando aquele ser humano ali, que ainda nem nasceu, numa caixinha rosa ou numa caixinha azul. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento. Às vezes é colocado, é mimimi. Não é. Não é. A nossa sociedade é assim. E outra coisa, quando você volta para a minha pergunta assim, Bia, o que essa Bia hoje daria um sacode na Bia da criança, adolescente, devido a isso tudo que aconteceu comigo? A diferença minha para outras mulheres, para qualquer uma outra, porque hoje, igual eu falei, a maioria já sofreu um tipo de abuso, né? Ou algum tipo de violência. E a violência pior é aquela que eu sofro. Não a que a outra sofre, né, Rose? Então, assim, é aquela que a gente sente na pele. Essa é a pior. Não existe maior ou menor. Então, eu te pergunto, sabe? Olha como está enraizado na gente. Tipo assim, Bia, você sofreu aquilo tudo. O que você falaria para você mesma antes? Eu falaria, Rose, que a culpada não fui eu. Ninguém tem que me perguntar. Ninguém tem que. A gente sempre coloca, porque ela estava assim. Não.
Por que a gente não devolve a pergunta para os agressores? Por que você agrediu? Isso. Igual teve, esses tempos para trás, o caso da criança que filmou o próprio abuso, né, sexual, a própria violência sexual, para provar para a mãe que estava tendo. Todos queriam falar sobre a criança e a mãe. E esse agressor, qual o nome dele? Você viu a foto dele? Olha como está enraizado na nossa sociedade, né? E quando a gente sofre, igual quando você fala dessa questão, e é isso que eu falaria para mim, ou para você que está aí vendo. Você não é culpada de nada. O que isso acontece? Porque até hoje, Rose, a gente tem dados científicos falando, né? A gente está falando da violência sexual infantil, da força que a educação sexual precisa estar atuante, não só nas escolas, mas nas pessoas em casa, né? Gente, Isso. vamos devolver essa pergunta para quem faz. Hoje é cientificamente comprovado. Os estudos que a gente tem, Rose, nós não temos estudos. Os estudos são feitos para quem tem o transtorno pedofílico, é feito com quem? É feito na população que já está encarcerada. Porque se eu for fazer uma abordagem dessa, eu vou virar e falar assim, anuncio, preciso de pessoas que têm transtorno pedofílico. Vai aparecer ninguém. Não vai Não vai aparecer. aparecer. Então, Esquece. Esquece que está ali camuflado, guardado, trancado, por vários motivos, né? A gente sabe que não vai aparecer. E pasme, Rose. Em toda a população carcerária, porque é feitas as pesquisas, as poucas que tem são feitas em população carcerária já, né? Então, ali já sofre aquela influência da carceragem. O que eu vou falar? O que eu não vou? Será que vai diminuir minha pena? Será que não vai? Né? E pasme. O que eu devo, o que eu não devo. Quem realmente, Rose, tem, porque tem como comprovar, porque tem diferenciação biológica, fisiológica, quem tem o transtorno pedofílico, que hoje também já se mudou a nomenclatura, tá? Então, 20% somente dessa população tem o transtorno. E os outros 80%? O que é? Por que eles agrediram crianças sexualmente? Por que eles fizeram? Se eles não têm. Entende? Então, a gente tem isso enraizado na gente. A gente sempre devolve. A primeira pergunta que a gente faz é: houve um estupro coletivo? O que essa moça estava fazendo ali? Não é isso? Ela estava fazendo ali o quê? Como foi o comportamento dela? Usando? Ela bebeu. Ela estava usando uma roupa muito curta. Ela provocou. Olha lá. Sempre é ela, né? Então, sempre é a vítima. Sempre é a vítima. E é isso que nós precisamos educar, Rose, tirar essa heteronormatividade, essa obrigação, essa caixinha que você mesma colocou, que, né, esse machismo que está enraizado, sim, no nosso social, tirar isso desde o útero das nossas crianças. E é difícil demais, Rose. Essa nossa bandeira, esse nosso movimento, essa nossa fala da educação, ela é muito difícil de entrar até mesmo em nós mesmas, né? Porque trabalhamos com isso. Oi? E eu sempre digo, olha, a gente trabalha com isso, a gente vive isso, a gente ouve diariamente isso, a gente participa tanto nos atendimentos como nos movimentos, com audiência pública, ou seja, lá vai eu para a audiência pública falar de que é criança e adolescente. E não tem como falar no abuso, falar criança e adolescente na agressão desses direitos e deixar de fora o abuso e a exploração sexual. Não tem, tá? Não tem como, porque é uma realidade nua e crua da nossa sociedade, tá? Agora, muitos casos realmente ainda, Bia, abafados, sim, muitos, tá? Abafados, muitos ignorados, que essa é uma parte, assim, muito cruel, principalmente quem está ali dentro, quem está passando por aquilo. Não tem a rede de apoio, porque você aprende que a sua família é sua primeira rede de apoio, e é nela que você não tem, olha lá. Aí o pessoal diz, Rose, para você defender tanto, por que então incentivar as famílias? Eu digo, mas eu incentivo as famílias, mas eu não abro mão de instituições como escola,
certo? Qualquer outra instituição de ter a responsabilidade de trabalhar informação e conscientização, porque é a nossa única arma contra abuso e exploração sexual infantil, tá? E o pessoal sempre fala muito infantil. Eu digo, eu falo infantil, falo adolescente e falo adulto, porque está todo mundo exposto a um abuso, a uma exploração, tá? É claro que a criança, por ser muito mais indefesa, por não ter noção e trazer uma consequência para o resto da vida dela. Isso vai acontecer. Não é que não fique traumas no adolescente, não fique traumas no adulto, porque também fica, tá? Porque também fica. Mas eu sempre falo, as únicas armas que nós temos hoje é informação e conscientização, tá? E eu não abro mão de instituições se responsabilizarem, sim. Educações que têm ali, levanta a bandeira de educação. Educação é um todo. Educação não é só ensinar o 2 mais 2, o ABC. Não, educação é lhe preparar para a vida, para o mundo. E é ali onde você também encontra professores que não são aptos a discutir esse assunto. Discute ali a biologia como se fecunda o óvulo, tal, pronto, acabou. Mas será que eles também têm uma equipe preparada para trabalhar a educação sexual da infância à adolescência? Tem um projeto de educação sexual? Então, é isso que a gente questiona. E olha que nós passamos agora e a gente tem que discutir isso, e nós recebemos porrada do outro lado, seja de governo, seja de políticas públicas, umas políticas públicas apoiam, depois chegam outras que não apoiam nada, e a gente fica lutando numa maré. A maré, o vento está a favor, fui surfista, né, Bia? E eu digo aí, o mar tá bom, entrar ou não tá? Como é que tá? Tá mexido ou não tá? E você vai, e você fica ali na areia, vai para o mar, volta. Eu falo muito de mar, né, porque eu sou nordestina, moro próximo ao mar aqui, tá, Bia? Com licença, tá, Bia? Bia de Belo Horizonte, gente. Mas a gente fica parecendo esse barco no mar, Bia. Ora o mar tá calmo, você olha, tô conseguindo, tô vendo o resultado. Daqui a pouco você pensa que o seu barco e todos os seus projetos estão afundando. Isso cria uma sensação, algumas vezes, de frustração. Eu diria a você, sim, mas a sua força de vontade em ver aquela criança, e eu que atendo criança também, e me procuram, e são violências, damas mais, assim, violência física, de espancamento, e junto a isso está lá um agressor também sexual. Bia, é muita coisa junta, é muita, como o pessoal chama aqui, é muita desgraceira junta, sabe? Na cabeça de uma criança. E como trabalhar isso, acompanhar essa criança, esse ser humano, né? Porque a gente não trabalha a sexualidade e tal, a gente trabalha o ser humano, o desenvolvimento desse ser humano, em todos os seus, tá? Então, Bia, falando nisso, vamos lá. Você que trabalha. E o pessoal já me pergunta, sim, mas o que é que você aborda na educação sexual? É só falar de qualquer jeito? E como é que eu começo a falar sobre educação sexual? Eu tenho, claro, existem os métodos, né? Cada um tem o seu método. O pessoal diz assim, mas é uma coisa engessada. Eu disse, ser humano não é engessado. Comportamento de criança não é engessado. O profissional é aí onde a Bia coloca que existe profissionais e profissionais, né, Bia? Que a gente tem que ter esse feeling, tem que ter esse sentimento. Que estágio está essa criança? Por onde eu vou começar com essa criança? Né? Mas uma coisa é que, assim, a pessoa, principalmente, qual foi a idade? Ela tem que conhecer da anatomia, ela tem que conhecer o seu corpinho. Porque para você falar de consentimento, você tem que falar de corpinho, né? Eu falo de corpinho é corpo mesmo. Eu faço muito atendimento Bia também, e a gente não conhece o nosso corpo. A gente não conhece. Como é que você agora vai trabalhar uma adulta que não conhece o corpo? Aí eu vou defender que desde criancinha você tem que conhecer o teu corpo, né? Então, assim, Bia, quando você trabalha educação sexual, passa aqui para a gente um pouco da sua experiência. Como é que você trabalha? O que é que você orienta? Como é que você envolve a sua clientela? Porque tem que ter um envolvimento. A pessoa tem que estar lá, né? Tem que estar envolvida para ter resultado. Bem, quando a gente fala que a sexóloga vai na escola, é um burburinho maravilhoso, né? Mas a princípio é isso mesmo.
pessoas todas, Rose, inclusive em clínica, né, acham que é ensinar a fazer sexo. Os problemas são N's, tá? Hoje é um pouquinho mais complicado e a gente é uma realidade que está nas escolas, né? A sexualidade, os problemas de relacionamento entre os adolescentes, entre as pessoas, principalmente pós-pandêmico, vem se agravando no sentido das pessoas não saberem se relacionar. E isso é educação sexual, né? A violência vem aumentando justamente por isso, porque não sabe se comunicar. As linguagens que a gente usa é sexualidade humana. Então, eu sempre coloco o seguinte: infelizmente, Rose, quando a gente fala do corpo docente das escolas, não é só o corpo docente, a sociedade não está preparada. Não existe, muito raro, ter médicos que passou na grade curricular deles a sexualidade humana. Não temos profissionais que isso tem nas grades curriculares nas universidades. Isso não é falado. Então, nós não temos realmente profissionais. Nós, Rose, eu te pergunto... Eles que fazem uma especialização sobre sexualidade humana. Isso. E deixa eu te falar uma coisa. Aqui em São Paulo, no Sul, a gente tem um avanço melhor, tá? Em relação a essas abordagens, a ambulatórios, a cursos superiores, realmente, porque a sexologia ela é uma ciência, né? Ela está caminhando para isso, sim. E são muito poucos as abordagens que a gente tem em universidades, em centros acadêmicos, para a formação de profissionais. E aqui em Minas, né, nós ganhamos, Rose, eu te falo por aqui para você ter noção, né, da nossa discrepância em relação a isso. Aqui em Minas, nós ganhamos o primeiro ambulatório pelo SUS de sexualidade humana esse ano. A turma que eu me formo é a primeira turma de pós-graduação em sexualidade humana reconhecida pelo MEC, em uma universidade. Então, assim, a gente ainda tem muito o que fazer. A gente ainda não sabe. Nós estamos descobrindo juntos. Então, ainda tem um mar, oceano azul ainda enorme para a gente nadar e se descobrir. Gigantesco. Uhum. Então, assim, como eu abordo, Bia? Todo mundo me pergunta, e eu ensino isso tanto para os professores, quanto para os pais, quanto para as pessoas. Nós precisamos, não existe algo que você faça pontualmente, né? E faz uma vez a cada 15 dias, vamos supor. Não. Trabalhar a sexualidade humana, trabalhar a educação sexual são todos os dias. E aproveitando e tendo tato, o feeling de perceber as oportunidades. Por exemplo, na hora do banho, eu ensino muito isso para os pais. Na hora do banho, tá dando banho na criança? Ensina para ela, brinca de sinal verde. Às vezes você não precisa nem estar lá. Se a criança está começando a aprender a tomar banho sozinha, fica de cá, porque a gente fica. Lavou a bundinha, lavou o pênis, né? E intercala, tá? Porque tem vários apelidos, né? Para a nossa sociedade, ela é genital. Né? Primeira coisa, a gente está ali enraizado. A pessoa ela só tem valor de acordo com a genital dela. Então, pelo amor de Deus, gente, eu falo, né? Eu brinco muito que eu sou dessas, eu crio meus termos. Vamos degenitalizar a sociedade. Tira o foco da genital, né? Então, assim, aí fica, façam intercalem. Olha, isso é um pênis, o nome correto, mas a gente trata de pipiu, de, sei lá, né? Tem um monte de nome, né, que o pessoal dá. A vulva da menina. Gente, ensinem onde que é a vagina e onde que é a vulva. São diferentes, né? Onde se lava, onde se não lava. Vale. Aí tem muita gente que fala, a vulva é chamam de borboletinha, né? De baratinha. Tem eles nomes. Intercalem e falem que aquilo é só um apelido e que não tem importância, mas que o nome correto, dar valor ao conceito. A gente não fala que a mão da gente é sei lá, uma baratinha. Não, é a mão. É a nossa mão. E a mesma coisa com todas as partes do nosso corpo. É colocar para aquela criança ali no banho, onde que eu posso tocar? Onde que eu posso colocar em público? Né? Onde que eu posso tirar minha calça? Esses momentos, é isso que é educação sexual. Respeitando cada fase do crescimento. Porque aquela menina que está ali tomando banho, ela vai crescer, ela vai entrar na idade púbere, ela vai estar... que a púbere é a puberdade, né, gente?
Então, assim, ela vai vir Isso. a menstruar, então já prepará-la para tal. No sentido de, naquela época ali, olha, vai chegar um momento que você vai menstruar. E o que é menstruação? E aprender a colocar aquela menina em contato com a menstruação dela, no sentido de que não é nojento, que é uma evolução do corpo, que o ser humano é lindo. E é isso a educação sexual, aproveitar estes momentos. Né? Quando sai aí o midiático, que a criança. Agora, ano que vem, vamos vir com o carnaval. Entra muito na onda do não é não, né? Todo Não mundo é fala, não. não é não. Isso é educação sexual. Então, na hora que você está ensinando ali o corpinho, quem pode pôr a mão? Eu brinco do sinal verde, né? Vermelho e É o amarelo. verde e o vermelho. Aí, como é que sinal chama, Rose? Aqui chama sinal ou semáforo? Tem vários nomes, né? Aqui a gente chama semáforo. Semáforo também. Tem lugar que é sinaleiro, né? Aí põe o nome que Isso. for. Aqui é o Entendeu? semáforo. Olha, vou brincar de semáforo. Eu posso pôr a mão no seu joelho? Aí ele, plim, pode, mamãe, sinal verde. Posso pôr a mão no seu bumbum? Pé, não, mamãe, aqui é sinal vermelho, não pode. E mostrar para a criança ali que você é uma pessoa de confiança. Você pode falar comigo, meu filho, ou minha sobrinha, ou quem estiver ali do seu lado, que você é responsável por aquela criança, aquela pessoa, você mostrar para ele que ele pode chegar perto de você, ele pode te contar algo que pediram segredo, que você não vai ficar chateado, que você não vai ficar bravo, mas que você tem intimidade, que vocês podem conversar respeitosamente sobre tudo. Isso é educação sexual, Rose. Sabe? Isso, porque as pessoas que agridem ou que deturpam a educação sexual, porque, infelizmente, a grande maioria de nós fomos educadas pornograficamente, com a indústria pornográfica. E que não é o ideal. É praticamente um erro total. Né? Eu digo assim, gente, é de cabeça para baixo. Isso não é educação sexual. Pornografia nunca foi. Pelo contrário, parece que ensino, não, é um desensino, esquece Isso, e porque chega é muita complicado. gente, Rose, chega muita gente para a gente em consultório, viciada em pornografia, à beira do suicídio, ou que já cometeu autoextermínio. Então, assim, por conta do vício, né? Por conta do que está atribuído ali, Mas, tá bom? Bia, mas nossos adolescentes, eles ainda encontram como único meio, olha lá, de educação sexual, que não é educação sexual, tá, gente? Como único recurso de uma informação, a pornografia. É o único recurso que ele tem. Por quê? Infelizmente, por que isso? Aí eu digo, gente, inclusive, olha lá, a gente falou sobre anatomia, a gente fala sobre anatomia, sobre consentimento, sobre reprodução, também é um tema que a gente aborda e explica, tá? Sobre as ISTs, que antes era DSTs, hoje é IST, são as infecções sexualmente transmissíveis, que é assustadoramente, assim, impregnada em nossos jovens, por falta de orientação, tá? E aí vem a questão do gênero. Quantos nossos jovens, eles geralmente... Porque lá atrás também, onde é que buscava informação? Nas revistinhas, né? Aquelas revistinhas, lá vai. Hoje a internet está aí, Bia. E isso, para mim, eu digo a você, é um choque, porque é um problema para a gente depois, olha lá, os vícios que surgem, né? E por falar em criança, como mesmo você coloca aí o semáforo, né? A gente aqui também assinala o semáforo, pode, não pode, a gente também vai com outras perguntinhas, né? Porque elas costumam, assim, aquela pergunta que nada, você sabe lá, a criança chega, como é que eu assim? Como é que a criança nasce? Aquela pergunta que deixa muitos pais sem saber o que responde. Aí chega para mim, Rose, só tem 5 anos e já me perguntou isso? Tá tudo muito evoluído. O que é que eu respondo? Olha, aí eu tô de infância, um monte de coisinha linda. Aí a gente vai falar, né? Como é que a gente nasce? Uma diz, eu nasci pela barriga. Minha mãe mostrou o corte. A outra diz, eu nasci pela boca. A outra diz, eu nasci
nasci assim, o médico apareceu na porta comigo no colo. Ele me entregou para minha mãe, ou seja, esqueceram de falar do processo. Né? O processo não existia, ela nasceu pela porta do hospital. Ela surgiu na porta do hospital, no braço do médico. A outra diz, olha lá, mesma idade, eu nasci pela vagina da minha mãe. Olha que evolução. Você olha a única da turminha inteira, uma turminha de 30, você olha a única que me chamou a atenção, nasci pela vagina da minha mãe. Primeiro, ela sabia o que era vagina. Olha lá que orientação essa mãe já deu para essa criança. Não precisou ensinar o detalhe. Os detalhes deixa para uma idade mais avançada, claro. Ela não queria saber detalhes. Ela só queria saber como ela nasceu, gente. E a informação foi correta. Nasci pela vagina. Sim, o que é a vagina? Vagina é uma parte do teu corpo, como tem, né, Via, que a gente confunde adulta, mulher adulta, quando a gente pergunta. Muitas. Vulva ou vagina? Não é a mesma coisa, não? Adulta, mulher adulta dos seus 40 e tantos anos. Falta de quê? Dos nomes adequados, porque a gente não foi ensinada os nomes adequados, porque vagina é nome feio, muito feio. Vulva, chega dói assim os ouvidos e deixa você totalmente envergonhada. Pênis, não, nem tanto. Um pintinho, um pênis. Agora, uma vagina, se você chamar priquito, meu Deus, ai que nome feio. Que nome feio, olha lá. Que nome feio, para com isso, não pode falar isso. Então, a gente se depara realmente com isso, né, Bia? E como é, Bia, a reação dos pais quando você fala? Porque imagina, você passa uma orientação, né? Como é que é a reação desses pais, dessas famílias, quando você orienta a melhor forma de educá-los? Há uma aceitação boa? Eles questionam, eles acham difícil, algo muito impossível? Como é que é? Ô, Rose, é aquele negócio. A gente não está inventando a roda, né? A gente está simplesmente clareando algo que não foi ensinado para a gente de uma forma tranquila. Para a gente foi ensinado que é sujo, como você mesmo falou, né? E aí está a importância também de estar nas escolas de uma forma correta, né? Porque as crianças ficam mais tempo na escola do que com a gente em casa. Sim. E implica, quando os pais chegam a me procurar em clínica, eles já estão dispostos Sim. a ter uma busca, uma ferramenta. A minoria não aceita, minoria mesmo, mas já aconteceu, de não aceitar. Por mais que a gente ensine, a pessoa não aceita. Acontece muito em casos de homossexualidade, né? Quando eles buscam, agora, do caso de crianças trans, está acontecendo mais tranquilo, mas na homossexualidade, não. Porque quando eles buscam querendo uma resposta a respeito da homossexualidade daquela pessoa, né? Das respostas sexuais daquela pessoa, eles já estão, a minoria já estão com respostas prontas, que é a nossa falha, que é o nosso maior erro. A gente vai para um diálogo já com respostas prontas, sabendo o que nós queremos ouvir e o que nós vamos responder, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque quando a gente ama e a gente quer o bem daquela pessoa, a gente já vai disposto a ouvir. Eu até falo muito com os adolescentes, nós temos 2 ouvidos para a gente ouvir mais e uma boca só para falar menos. Então, vamos dispostos a ouvir aquela pessoa. E muito, eu devolvo a pergunta, sabe? Porque a mãe chega, Bia, por que ele sente desejo por outro menino? E a gente ensina, fala a parte de conhecimento, tudo bonitinho, mas a gente devolve. Normalmente, quando não aceita, é um casal hétero, né? Os pais. Então, eu devolvo a pergunta. A senhora, por que a senhora sente atração pelo seu esposo? Quando a senhora começou a namorar com ele, por que te fez, te subiu aquela vontade de estar? É a mesma coisa, não tem explicação. Se sente. Então, assim, na maioria das vezes dá tudo certo, as pessoas compreendem, porque o conhecimento é assim, você mesmo falou, que o conhecimento é libertador, o conhecimento faz com que a gente viva bem, viva melhor e mais intensamente tudo aquilo que é para ser vivido. E quando a gente tem noção do que realmente está acontecendo, o nosso poder
é maior. Como você muito fala do poder, né? O poder de autocontrole, o poder de estar próximo um do outro, de falar não, de se conhecer, de conhecer o próximo, de tirar proveito disso tudo. Tem dados, Rose, nós fazemos, o Fórum de Segurança Pública faz um anuário, tá? Que onde ele levanta dados, né? E a gente tem que ficar muito atento, ter esse trabalho árduo, sim, dentro das escolas, com as famílias, Rose, mais intensamente, cada vez mais, da educação sexual de qualidade. Por quê? As denúncias mesmo, né? A gente coloca, se eu não me engano, eu vou falar assim, mas eu vou falar uma média, tá? Foram 66 mil a 70 mil denúncias 2021, tá? De violência sexual. Porque não tem como a gente falar de educação sexual e não falar da violência. Porque a única estratégia para vencer a violência é a educação. Não temos outra forma. Não tem. Eu não vejo. Mesmo porque um dos temas também, um dos tópicos que a gente aborda dentro da educação sexual é a diversidade, né? E nessa diversidade, caindo por terra toda aquela loucura de kit gay que nunca existiu, não existiu isso, tá? Mas olha lá, para a gente que está na para, mas foi aquele fake news que muito... Eu para com isso, para de loucura que não existe, nunca existiu, certo? Mas foi aquela coisa impregnada desse kit, né? Existe. Aí vamos lá. Essa coisa da diversidade que a gente trabalha, é como se a gente estivesse contribuindo para uma geração que ela fosse mais empática, respeitosa. Porque a gente precisa de uma nova geração que tenha empatia e respeito. Porque como você está falando, Bia, hoje os pais muitas vezes nos procuram muitos psicólogos, tá? Eu tenho uma filha psicóloga também, que me ajuda muito, tá, gente? Adoro. Então, veja só, procura para que a criança... Não, ela tem que mudar a orientação dela. Tá tudo errado. E essa coisa muito de orientação... Mas eu não conheço, mudar a orientação. Não sei onde fica, não sei onde mora, então, não conheço. Então, assim, a gente também se depara com isso, né? A gente levanta a bandeira do respeito, tá? A gente não levanta a bandeira, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Para com isso, para tudo, como eu sempre falo, para tudo. Você tem que ser aquilo que você é. É a sua identidade. É como você é para o mundo, como você se prepara para o mundo. Como você... Ah, mas eu nasci assim. Eu imagino o intersexo, né? Que é o antigo, o pessoal chamava antigamente de hermafrodita. Nossa! O intersexo é um sofrimento, porque ele não se localiza agora, ele é menino ou menina, ele é trans, ele não é... O pessoal não entende o intersexo, não entende. Nasceu com os dois órgãos, nasceu... A gente aprende muito, mas olha lá, como você falou, uma pequeniníssima parcela da população que está estudando, que se inteira de toda essa parte científica, como você falou, educação sexual de qualidade, porque você tem que entender, você tem que estudar sobre o assunto. Não é só achismo, educação sexual não é achismo. Se for achismo, tem alguma coisa atravessada aí. No momento que é achismo, vai colocar para fora tudo aquilo que você, na sua concepção, baseada exclusivamente em seus valores, você vai dizer o que é errado. Sem respeitar o isso do outro, sem respeitar as vontades e também as verdades do outro. Porque uma verdade é minha, a verdade é do outro. Mas a gente está passando por um momento que eu digo a você, a gente sempre teve, estamos passando, e como você mesmo disse, nós ainda temos um longo e árduo caminho pela frente, Bia. Longo e árduo. Por que árduo? Porque a gente tem que convencer as pessoas que elas precisam aprender. A gente precisa convencer as pessoas que elas precisam receber informação. A gente precisa convencer a ter uma harmonia familiar na hora que você propõe um diálogo. Diálogo onde você possa ouvir, como você mesma falou. As pessoas não querem ouvir. As pessoas já têm a pergunta pronta e o mais importante, elas têm a resposta pronta.
da forma que lhe agradar. Aí você lida com um adolescente que já é, por natureza, que a gente já conhece, aquele serzinho. Intenso. Quero me firmar o meu espaço no mundo. Empina o pescocinho e vai embora. E aí você se depara com tanto preconceito, né? E aí você diz, não, mas antes, eu acho que você também ouve muito isso, tá, Bia? Como moça. E aqui no Nordeste é impressionante, tá? Aqui no Nordeste a gente tem aquela fama do machismo impregnado, né? A gente tem ainda muito. Se bem que eu ainda vou mais além. Eu digo, gente, vocês só colocam o Nordeste. Coloque o Brasil. Coloque o Brasil. Porque todos os lugares que eu ando e as colegas que eu falo são da mesma área que eu, se deparam com as mesmas perguntas. Antes não era assim. Homem é homem, mulher é mulher. E agora vem com essa coisa de liberdade, de discutir educação, de falar sobre sexo, tudo agora é sexualidade. Deu nisso, olha o que eu tenho que ouvir, tá, Bia? Deu nisso. Agora tá todo mundo, não tem mais homem, não tem mais mulher, tá todo mundo atravessado. Eu disse, nunca existiu? Ou sempre existiu? Desde que o mundo é mundo, mas a gente vivia numa sociedade de muita pressão, então você era colocadinho ali você ficava naquele guarda-roupa ali trancado. E quanto sofrimento aquele ser humano passou. E diante do seu sofrimento, quantas pessoas, diante do seu sofrimento, reagiram de forma violenta com outro serzinho tão pequeno? Porque também tem muito isso. Sabe, você tem todas as suas feridas, todos os seus nós não tratados, e aí você vai repassar isso para alguém mais próximo, alguém muito indefeso, porque também tem essas reações. E quando você busca, olha lá, quantas feridas que não foram tratadas lá atrás. Quantas dores que não foram tratadas. E quantos doentes se tornaram por causa dessas dores. Né? Então, assim, sempre vai ter, eu sempre digo assim, sempre vai ter uma origem lá atrás. Nada, mas foram seres, por tanto tempo, aquela poeirinha embaixo do tapete, que não foram discutidos, foram situações e foram discutidas. Certo? Que eu ouvi hoje, né, Bia, como eu ouço, você também ouve. Você é muito moderninha. Você é muito moderninha. Você não tem vergonha de falar sobre isso. Para mim é tudo tão natural, assim como tem que ser, porque o seu corpo é natural. Você é muito natural. Deixa eu naturalizar essa coisa. Você é muito leve. Você tem que ser leve até para discutir. Até no relacionamento a dois, adulto, quando você não encontra intimidade no casal, porque a mulher não consegue falar, mas ela não consegue falar o que gosta e o que não gosta, porque muitas vezes ela não sabe mesmo, ela não sabe nem o que gosta, ela não sabe. E outra situação é que ela não aprendeu a se expressar, ela aprendeu apenas a agradar. Lembra aquele papel, Bia, que você vai casar, você vai ser uma ótima esposa. Ninguém ensinou que era ótima esposa, não, tá? Mas a gente aprendeu isso. Tem que ser uma ótima esposa, uma boa dona de casa, uma boa mãe, certo? Ninguém ensinou nada, tá? Boa dona de casa ensinaram. Cozinhar, arrumar casa, ensinaram. Mas ser boa esposa, ninguém não ensinou. Boa esposa, a única coisa que a gente aprendeu foi o quê? Não brigar, não ser chata, não ser enjoada, não questionar. E cumprir as obrigações. Por favor, não a cama. Não é isso, Bia. Então, a gente fica assim, numa situação, né? Então, quando eu vejo assim, profissionais como, né, que sentiu na pele, ou seja, você não tem só a parte teórica, mas tem um fio de entender a forma de um abuso, certo? Eu tenho a nível técnico-científico, mas você tem um olhar muito mais aquela coisa, eu sei o que você está sentindo. Não é aquele filme, não, viu? Eu sei o que você fez no verão passado, não. Mas eu sei o que você está sentindo, certo? Porque quando a gente passa, a gente sente de forma diferente. A gente sabe o que está passando na cabeça, 1 milhão de pensamentos, né? E outra coisa, Bia,
que além, né, desses tópicos que a gente fala na educação, como anatomia, consentimento, só para o pessoal ficar bem esclarecido, tá, gente, aqui. Educação sexual, a gente fala anatomia, sim, que precisa a gente falar sobre consentimento, semáforo, sim, porque você aprende a dizer o que você pode, não pode, e principalmente o que você quer e o que você não quer para você. Respeito com o corpo do outro. E respeito, ou seja, tá aí bem embutido, tá? Reprodução, né, a menstruação, tudo isso é necessário, certo? Até os métodos contraceptivos. Você vai dando minha filha ainda é muito jovem para aprender isso. E vai aprender quando? Quando tiver a gravidez? Vai aprender quando ela começar a atividade sexual dela lá adiante. Lembrando que você pode engravidar na primeira relação sexual. Né? Então, eu encontro muito, Bia, ainda essa coisa de proibido disfarçado. Não posso falar sobre isso ainda. Eu ainda encontro muita versão quanto a isso. Certo? IST, né? Que vem Também, crescendo cada vez mais. certo? Diversidade. Isso. Então, eu, pelo menos, quando eu abordo a educação sexual, eu abordo todos esses aspectos, tá? Mas eu encontro muito isso. E a vergonha por parte dos nossos jovens. Quando a gente fala, né, a gente aborda também muita vergonha. E vergonha, eu diria, também das vítimas, tá? E eu também já encontrei profissionais que eu fazendo um trabalho em grupo, o profissional também era uma pedagoga, e ela foi determinante na hora de falar para o meu grupinho de meninas, olha, só quem pode tocar em vocês é seu pai e sua mãe. Eu digo, mas a gente não falou anatomia, a gente não falou consentimento, a gente não falou qual a necessidade do toque, pode, não pode, o porquê, eles têm que entender do início. E aí a menina veio me buscar, me procurar, ela tinha 10 aninhos, 10 anos e meio. Tia, eu fui lá. Eu disse, o que foi? Ela tinha sido abusada, Bia, com sexo anal. Ou seja, pelo pai, pelo próprio pai. Aquele pai que tinha sido dito ali pela profissional. Entendeu? E o profissional ali naquele momento falou e disse que podia. Ou seja, o pai e a mãe podem tocar. Eu digo, para com isso, entende aquela história daquela criança, daquela adolescente, daquela pré-adolescente ali. Entende? Antes de soltar apenas uma informação, vamos ter a sensibilidade de entender aquele grupo. O que aquele grupo está trazendo para você? O ouvir, sabe? Eu acho que falta muito isso. E aí eu tive, olha lá, a minha situação como profissional também. Né? Profissional dizer que ela está mentindo? Eu tive na cabeça da criança, deu um nó, porque ela disse, então, tia, eu não gostei, porque é errado, não é errado. Então, meu pai pode tocar? Olha lá agora o nó na cabeça daquela criança. Mas não podia, não, porque aquela criança estava sofrendo. E ela estava sofrendo muito. Né? Então, eu tive que fazer um acompanhamento, tive que fazer um direcionamento. Mas como os profissionais podem ajudar e podem atrapalhar quando falta essa audição. Eu sempre digo, gente, onde está aquela audição mais profissional, aquela audição mais empática, aquela audição que você já chega para um grupo sem julgamentos, sem pré-julgamentos, porque não existe respostas tão engessadinhas ali. Todas as crianças vão passar por isso, então esse grupo aqui, todas elas são assim. Você não sabe? A gente não sabe? E a gente não sabe como cada criança está recebendo, porque muitas crianças acham que é normal, Bia. Normalíssimo. E só vão entender lá na frente. Mas muitas acham que é normal. Né? E porque não tem espancamento, não tem surra, não tem dor, é tudo uma forma muito gostosa de chegar. Entendeu? Então, essa forma muito carinhosa de chegar, essa coisa do eu posso, tem que ser primeiro comigo, E como é que você vai ver o certo e o errado aí na cabeça de uma criança? Não vai perceber agora. Vai ser consequências para lá, para o futuro.
Entendeu? Então, a gente se depara com essas que sabem, essas mais espertas, tem criança também. Não tem, eu já percebi. Quando está chegando perto, eu corro. Quem disse que eu fico em casa, sozinha na sala? Olha só. E ela já foi recolhida, já foi para o abrigo, retiraram do abrigo, voltou para o mesmo local, e hoje Muita ela, espertece, gente, não. Olha lá, já tem carteirinha de abrigo, já foram 3 vezes para o abrigo. Da residência para o abrigo já voltou. E essa mesma criança hoje já descobriu, não, eu não fico não. Quando ele está perto, ó, eu caio fora. E num dia que ela não conseguir cair fora. Entendeu? Então, assim, a gente vive isso. Né? E hoje ela está muito mais esperta. Hoje ela orienta, hoje ela já sabe quem procurar, hoje ela sabe quem ligar, entendeu? Mas e quantas passam por isso, Bia? E a gente não tem noção, né? é isso até Então, que eu aí ia, eu falo, né, Bia? Eu falo demais, eu quero mais de ouvir. é isso que eu ia até colocar, porque a gente tem o anuário, né, do Fórum de Segurança Pública brasileiro, e por ele tem-se pesquisas mesmo, né, sérias, e lá Sim, fala, Rose, que essa média que eu dei, assim, 66 mil a 70 mil denúncias que houveram em 2021, tá? Infelizmente, Rose, a tendência a esse número é aumentar, e a gente quer que aumente. Por quê? Porque são só 10% do que acontece. ou Só seja, 10%. registros. Ainda 90% ainda que cai nessa daí que você falou, que cai em jogar para debaixo do tapete, cai em, por exemplo, porque a gente desenvolve as pesquisas mais arduamente em cima, né? Da educação sexual e da necessidade de tê-la o mais incisivamente nos órgãos públicos, das instituições, é algo sim social, é um problema social e que requer muitas políticas públicas, sim, para que a gente sane outros lugares, igual eu falei, da violência, e você ressaltou muito bem, não é só da violência, é de saúde pública, né? É de primeira Sim, necessidade, sim. Então, a educação sexual ela vem para prevenir isso tudo. É para prevenção mesmo. E a gente quer isso. que isso aumente porque a gente quer que tenham mais denúncias. Porque hoje já vem muita gente me perguntar, Bia, nossa, está acontecendo muito, porque está muito na mídia, né? Está acontecendo muito. Isso. Aumentou os casos? Não, não aumentou os casos. Eles estão vindo mais à tona, mas eles continuam acontecendo a toda hora, a todo momento. A cada hora, Rose, são 13 crianças e adolescentes que estão sendo estuprados no Brasil. A cada hora. A cada hora são 16 vítimas de LGBTfobia que está acontecendo no país. Quando eu coloco 16 LGBTfobia, vítimas de LGBTfobia, não são somente a Sim. população, eu não englobo somente a população LGBT, tá? Eu coloco pela causa LGBT. Como assim? Por exemplo, se um pai e filho estão andando de mãos dadas ou abraçados e aquelas pessoas, né, homofóbicas estão ali e imaginam que eles são gays, eles são rechaçados ou eles são violentados, isso é crime de LGBTfobia, mesmo que eles não sejam gays. Isso. Entende? Então, a gente engloba todo esse Isso. tipo de crime no pacote, tá? Então, assim, como que nós vamos fazer isso? Né? Saúde pública, Rose. A quantidade, como eu sou líder a sós também, a gente também tem a loja que vende produtos, né? Saúde íntima e sensuais. Nós temos aqueles coletores menstruais. A quantidade de mulheres, que eu digo mulheres de 60 anos, que nem mais estão no ciclo menstrual, me procuram pedindo para comprar um coletor para poder segurar o escape de xixi, é gritante.
Porque elas não sabem. Elas acham que é um buraco só, assim que elas falam. Elas não sabem anatomia. Não é culpa da gente, Rose. Igual você mesma falou. Antigamente, a gente tinha os PCNs, que eram os Parâmetros Curriculares Nacionais. Mudou, né? Que vai mudando com a governança. Mudou para a Base Nacional Curricular, Base Curricular Nacional Comum. Confundi. Base curricular. A base curricular, que rege, né? Que dá as regras Sim. das escolas, o que entra, o que sai. E eles não deram. A gente procura as brechas agora para poder estar trabalhando. Os PCNs antigos ainda tinha educação sexual, que era algo transversal, era um tema transversal, que a gente poderia abordar na saúde, né? Como transversalidade, que aborda isso tudo que você falou. Hoje, não. Na Base Nacional, hoje, ele privou. A nossa esperança é que isso seja mais aberto para o próximo agora, né? Para que a gente possa trabalhar com mais tranquilidade e também qualificar os profissionais para que não aconteça isso que você falou, né? Para a gente respeitar que não existe uma família heteronormativa somente. Não existe um modelo familiar único. E a gente tem que aprender a trabalhar de acordo com o público que nós temos. Essa capacitação, isso. A capacitação de profissionais, Rose, que uma mulher, seja ela, tenha a orientação sexual que for, que ela vá ao ginecologista e o ginecologista saiba cuidar da saúde dela. Sem... eles não têm essa capacidade. Quando a sociedade compreender que a sexualidade humana, que o ser humano é um processo de aprendizagem contínuo e vitalício, aí nós estaremos no caminho certo. A gente vai estar começando a caminhar no caminho certo para que a gente extermine realmente a violência sexual, aos problemas inúmeros de saúde, porque nós estamos aí, passamos um Outubro Rosa, estamos passando um Novembro Azul, onde o maior índice de probabilidade para levar ao câncer de próstata é a falta de higiene, né, masculina. Então, como se dá essa falta de higiene? Como evitar? Com educação sexual. A pessoa aprendendo a lidar com o próprio corpo, não é? Ensinando a mulher a se tocar. E a gente não pode acabar com o câncer. Infelizmente, ainda não, né? Porque para o ser humano, ainda não podemos acabar. Eu sou muito atenista. Mas nós podemos... Uma coisa que dar um diagnóstico mais cedo possível para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor para aquela paciente ou paciente oncológico. Para que a gente possa, sim, vencer o câncer no sentido, teve tratamento mais cedo, para que não tenha um diagnóstico tardio, para que a mulher se conheça, saiba, opa, apareceu uma coisa no meu seio, eu me toco, eu me conheço, eu toco a minha vulva, eu conheço que não vai ter nenhum tipo de câncer ali, algum tipo de outra infecção, eu me conheço. Para isso, nós precisamos de educação sexual. Também, né? Isso. A educação sexual, Bia, é tão interessante quando a gente fala do nosso corpo, que esse mês agora, novembro, como você falou, né? A gente falou realmente da prevenção do câncer de próstata. Eu digo, sim, vamos falar da higiene. Higiene. E homem não sabe se lavar, não? Eu digo, não. Se soubesse, não tinha tanta amputação de pênis, por causa da questão de higiene. Mentira, eu digo, verdade. Homem amputando pênis porque não sabe se lavar. Porque mulheres... Rose, eu vou no bolso também. Chega muito para gente, para você também deve chegar. Por conta do aumento peniano, né? Com a educação sexual, a gente pode evitar cair em muito charlatanismo, amigo, né? Amigo, infelizmente... Porque tanta promessa, Bia, tanta promessa de que vai crescer, eu digo... E a gente explica, aí a gente vai lá, não estou me calando, cientificamente falando,
né? Olha, você pode até ter essas alternativas aqui, mas não é de ampliação, para tudo, para tudo, para tudo. Mas tem uma cirurgia que funciona. Eu digo, pronto, vamos falar de cirurgia, vamos falar quais são os... Vamos orientar você o que é realmente cada coisa que você está me trazendo. Mas as propostas que surgem, Bia, e pega, sabe o quê? Logo aquela questão da masculinidade. Como você falou, nós temos uma sociedade muito itália, né? Ou seja, você é homem, e lá, o tamanho, ainda você tem que debater muito essa questão do tamanho do documento, a performance, e você vai falar de performance, só está focado no tamanho. Você fala de performance aqui, a pessoa só fala de tamanho. Eu digo, performance e tamanho. Deixa eu explicar, mas é muito complicado, porque a gente também tem que lidar. Olha lá, a educação fazendo efeito. E a gente não explica aleatoriamente, a gente explica cientificamente falando, até que se prove o contrário. Até agora não surgiu, tá, gente? Claros quanto a isso. Ah, Rose, mas fulano de tal cresceu sim, 1,2 centímetros. Eu digo, o que foi que ele fez? Porque até agora fiquei curiosa. Até eu quero conhecer. Como foi que ele cresceu 2 centímetros, que é muita coisa? Como foi que cresceu? Não, fez uma cirurgia assim, fez uma cirurgia assado. Não me explicou nada. Que cirurgia? Como é o nome da cirurgia? Fez lá um negócio. Fez tem quanto tempo? Qual foi as consequências da cirurgia? Procure saber, se aprofunde. A gente sempre diz assim, se aprofunde. Porque até que surja algo, como o pessoal diz assim, mas não é impossível. Eu digo, não, mas até agora não surgiu. É como cura para o câncer. Até então, a gente trabalha muito com muito, certo? E eu ainda sou da linha da prevenção. A mesma coisa, saúde sexual, gente. Saúde sexual, eu trabalho muito com isso. Porque você tem que saber, saúde sexual, ela abrange também o seu psicológico. Deixa eu dizer logo, é o seu físico, o seu psicológico. Vamos ver o completo aí, o todo. Porque você é um todo, você é um ser humano, você é todo, você é completo. Você não tem aquela visão mais sistêmica do todo. Então, eu também me deparo com isso. Mas eu ainda continuo, nós ainda continuamos, Bia, com aquela bandeira, né, do temos que fazer a diferença, né, enquanto nós pudermos, enquanto nós tivermos fôlego, certo? E quando a gente fala de política, realmente nós pegávamos antes as brechas da política de saúde, né, para falar sobre educação sexual, principalmente sobre DSTs, porque era o carro-chefe, eram as DSTs na época, né? Vamos falar DST. E DST, inteligentemente, nós puxávamos para tudo, certo? Realmente houve um bloqueio, houve uma restrição muito grande quanto a essa questão dessa discussão. Houve muita restrição, tá? Mas eu ainda vou mais além. Eu acho que hoje é uma política não só de saúde, mas uma política de educação, sim, de saúde, sim, olha lá. E vamos às políticas todas. Políticas sociais, sim, porque a sexualidade vai permear por tudo isso. É sua vida, é você para o mundo. E você para o mundo, você quer todos os seus direitos garantidos, né? Então, se eu não trabalhar as políticas sociais, como é que eu vou trabalhar a questão da empatia e do respeito, do entendimento das diferenças, diversidade? Eu não vou saber trabalhar isso, né? Hoje, você falou de mãe e pai, mas se eu também saio com minhas amigas, eu puxo uma cadeira. Você acredita que eu tenho que ouvir? Não, não sente aqui não, sente naquela da frente. Porque se você sentar do lado, vão pensar que você é minha acompanhante. Eu como? Olha, eu viu como? Então, eu também me deparo isso quando saio para balada, tá, Bia? Porque o pessoal pode interpretar, e olha a minha cara de preocupada. A minha cara é nenhuma, né? De preocupada, porque eu não me preocupo, eu sou muito bem resolvida quanto à minha sexualidade. Mas muita gente ainda se preocupa, né? E nós passamos agora por uns tempos de muita crítica, muita intolerância, muito olhar atravessado, e você realmente passa a ficar com alguns medos, sabe? E eu entendo isso, eu entendo. E por isso que eu bato tanto. O pessoal assim, Rose, você levanta tanta bandeira do LGBT, QI, agora QI, PN, mas aí vamos botando letrinha que eu estou indo, certo? E levanto, eu sou hétero, mas eu levanto a bandeira por acreditar na questão da empatia e do respeito. Eu acredito na diversidade. As pessoas não são engessadas, as pessoas têm suas orientações, certo? E muita gente que não entende, é porque isso é influência. Se fosse por influência, você acha, Bia, agora uma pergunta, que naquela sociedade antes, lá que nós somos criadas, que era aquela coisa hétero, muito rígida,
Teria gay? Teria homossexual? Como explicar? Porque não tinha exemplo. Não tinha ninguém falando do assunto. Mas homossexual, e aí? A ciência explica. Entendeu? Mas as pessoas não entendem isso. Então, é muito mais fácil julgar hoje uma liberdade de expressão, uma liberdade de você querer falar sobre o assunto. É você pensar fora da caixinha. E toda vez que a gente pensa fora da caixinha, a gente toma umas porradas, né, Bia? Porradinhas de leve. Mas olha a nossa cara de preocupada e vamos continuar falando, certo? Falando. Então, em BH, né, vocês aí, Bia, tem muitos programas de educação sexual? Olha, Minas Gerais, Rose, é conhecida por ser muito conservadora, né? Minas Gerais é um estado muito conservador. Como eu te falei, a gente tem sim alguns ambulatórios que trabalham a questão sexual, tá? Eu consigo sim trabalhar programas dentro de algumas escolas, mas com a formação, tanto escolas até mesmo religiosas e escolas públicas, Sim. né? Estamos desenvolvendo sim, tá? Mas ainda tem muito que se fazer. Como eu te falei, o primeiro ambulatório pelo SUS nós ganhamos esse ano, né? Pela Universidade Federal, nós temos um trabalho muito bonito de educação sexual, que inclusive nós temos lá o LASEX, que é o laboratório, né, de sexualidade humana da Universidade Federal, que ainda tem um caminho muito grande a percorrer, tá? Com meu queridíssimo professor Eduardo, que é o coordenador. E assim, a gente tem vários profissionais muito gabaritados e que levantam a bandeira, que trabalham a educação sexual, mas aqui ainda temos muito o que fazer. Nós somos mineiros, eu me coloco porque sou, né? Apesar de não me identificar tanto com esse conservadorismo, mas ainda somos muito conservadores. Ainda temos muito, mas Sim. muito, igual eu falei, comparado a São Paulo, né, e ao sul do país. Mas estamos caminhando. Eu sou uma das pioneiras educadoras sexuais aqui, mas eu ainda tenho um trabalho muito árduo pela frente. A empresa ASOS, que é que eu trabalho com a liderança, Fala um pouquinho dela, que eu quero ouvir. Vem transformando muito esse cenário, tá? Porque a ASOS ela vem modificando a forma de lidar. A gente vem desvinculando o erotismo e trabalhando com a educação sexual, com a proposta de trabalhar essa questão mesmo, para desmistificar essa questão, porque normalmente venda de produtos eróticos, né, o nome já fala, ele já está mudando a nomenclatura, trabalha-se com produtos de saúde íntima e sensual. Eles têm a proposta e têm lojas abertas, né, ao público em shopping, e não é a mesma vertente e o mesmo estereótipo do sex shop proibido, né? Tira aquele erotismo a nova proposta. Da proposta. Então, assim, eu me identifico, por isso é a menina dos meus olhos, a liderança lá, eu amo muito dar o treinamento e colocar essas pessoas como agentes transformadores em relação à sexualidade humana. E as suas lideradas, Bia? Elas recebem treinamento claro, né? Você passa o treinamento para as suas lideradas. E a receptividade dessa nova versão, tirar essa coisa do erotismo, passar para uma saúde íntima, no caso, é bem aceito? Elas trabalham legal com isso? Tem algumas, a minoria quer continuar dessa forma, pertence ao mercado erótico. Mas a grande maioria, como você mesma falou, o conhecimento ele é a luz que deixa a gente mais vivo, o conhecimento abre portas, ele abre os olhos, e elas sentem esse movimento de progresso dentro delas, com a mente delas. Elas começam a se transformar, primeiro elas, porque quando a gente trabalha isso, a gente trabalha autoestima, autoconhecimento, poder. Elas passam a ter o poder nas mãos, literalmente, primeiro com elas, com a família delas. Normalmente, a grande maioria são mulheres, né? Temos muitos homens, mas são mulheres, né? Que procuram uma renda extra, alguma coisa assim. Então, quando elas
passam a se conhecer, normalmente, a maioria tem filhos, elas apegam aquilo primeiro para elas, na educação dos filhos, na convivência em casa, e veem que é possível, né? Eu sou um grande Olha lá, exemplo disso. reprodução, está reproduzindo, está produzindo, né? Multiplicando isso. Porque quem me conhece vê a forma que a educação sexual, que a sexualidade humana é tão linda na minha família. Eu tenho uma de 18, uma de 15 e um de 6, né? Então, assim, ver como isso é natural e é construtivo, pega aquilo para ela também, a gente é exemplo. A educação, Rose, ela ensina, mas o exemplo, ele arrasta. Então, elas veem aquilo como exemplo, a empresa está colocando isso também como exemplo, está fazendo, e o pessoal abraça mesmo, vê que é possível, que é bom, que colhe bons frutos, abraça e embarca nessa também. Vira capitão do próprio navio, né? A gente usa a tempestade a nosso favor, igual você falou. A maré está alta, bora pegar o nosso algoz, o nosso agressor, e fazer dele com que nós cheguemos ao nosso objetivo de vida maior. Não é? Parar de ficar se vitimizando, ficar se lamentando e fazer disso, né, um instrumento impulsionador da nossa vida. Tem Isso mesmo. Quero até dar só uma última diquinha, Rose, que eu sei que está apertado aí o tempo. Sim. Né? Sim. Para aqueles pais que às vezes tem algum pai assistindo alguma coisa, tem alguns livros, pode me chamar nas redes sociais, tá? Nas minhas redes, Rose, sem problema. Respondo, dou dicas de livros, igual quando você falou de onde vêm os bebês, tem um livro de onde vêm os bebês, que é confiável. Cuidado mesmo, a gente tem que filtrar muita literatura mesmo, aplicar cada coisa em cada fase da vida. Eu tenho essa listagem, posso estar passando, a gente pode estar orientando, a Rose é super acessível, eu também sou, pode ficar tranquilo. E eu passo essa lista, a gente ajuda, e tem uma musiquinha que a gente tem que pegar, que todo mundo conhece, a grande maioria das pessoas, acho que você conhece também, né? Quando a gente fala de educação sexual, ela é bem exemplo, e é simples, é algo que a gente tem que trabalhar com as crianças. Tem uma musiquinha da Minhoca, não sei se você lembra. Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca. Não é? E erroneamente a gente aprendeu como? Como a gente aprendeu, Rose? A minhoca vira e fala assim: não dou, não dou. Aí o minhoco fala o quê? Então eu vou roubar. Bem, vamos tirar isso da cabeça da gente, né? Ninguém tem direito no corpo de ninguém. A minhoca não precisa ficar achando que tem que dar a beijoca, não precisa. E lembrando, a gente tem que ficar em relação também à masculinidade tóxica. O homem, ele chora, o homem também é sensível, né? Ele não tem por obrigação de ser o pegador, ele não tem por obrigação de ser o pegador. Ele pode não querer, né? Ser o pegador, e você tem que respeitar isso. Isso. Sim. O feminismo ele não é o contrário do machismo, pelo contrário, né? Não é nada disso. Então, assim, a gente ter esses conceitos claros e cantar de verdade. Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca. Aí ela, não dou, não dou. E o minhoco vai falar, então eu vou respeitar. Muito bem, Bia, muito bem, Bia. Gente, olha, a Bia deixou aqui, né? Vocês perceberam que tem o acesso da Bia, o Instagram da Bia, @BiaGomesOficial, tá? Querendo, solicitando, né? Bia, me passa aí um livro indicado, tal. A Bia vai passar isso. Bia é altamente acessível, tá, gente? Entre em contato, acompanhe a Bia no Instagram dela, que é top. Eu adoro a Bia, adoro a forma como ela trabalha, a forma leve, certo? Que ela trabalha e que ela faz essas conexões. Criança, adolescente, adulto, família e instituições, tá, gente? Então, aproveita, lá vai eu agora, viu, Bia? Explora, Bia, explora. Gente, olha, estamos chegando ao fim. Olha que a gente conversa aqui, viu? Conversa, conversa e vamos embora nessa conversa, né? Eu adoro conversar. Mas, Bia, meu amor, vou dar um tempinho agora para você se despedir já. Que pena, que pena. Fique à vontade, Bia. Que pena mesmo, passa muito rápido. Primeiramente, Rose,
Obrigada, meu Deus, né, por essa oportunidade, por conhecer uma pessoa tão maravilhosa quanto você. Você sabe disso, que você é bênção na minha vida. Não é macaca gorda, mas quebra vários galhos. E agradeço a Deus por ter colocado você no meu caminho, você no caminho dessa sociedade maravilhosa. Agradeço a vocês aí que estavam comigo, a todo mundo que esteve aqui conosco esse tempo, e que com certeza que se a gente tiver modificado 1%, uma gotinha de areia, aí multiplicado uma coisinha só, aí eu já estou muito feliz e eu sei que a gente cumpriu a nossa missão. Então, muito obrigada. Conte comigo sempre, você sabe disso, tá? Você é muito querida e eu te desejo, Rose, toda prosperidade. Tudo de maravilhoso, igual a você, igual esse sorriso lindo que você tem, sempre na sua vida, tá bom? Conta comigo. E para a sociedade toda, contem comigo, Bia Gomes, a sua educadora sexual. Muito obrigada. Ô, Bia, eu que agradeço. Gente, olha, nós tivemos aqui essa profissional, né, que eu admiro demais, tá? Eu não podia deixar de trazê-la aqui em nosso canal. Nós estamos começando no canal, sim, nosso terceiro episódio, gente, mas nós queremos crescer, crescer e crescer, divulgar ao máximo essas informações, tá? Então, você que está assistindo agora, percebe que alguém precisa ouvir isso? Passa, gente, transmite, não fica segurando para você essa informação, tá? E aproveitando também, já se inscreve no canal, claro, né? E coloca aqui o seu like, tá bom? E olha, muito obrigada mesmo, Bia, meu amor, obrigada por atender um convite meu, tá? Muito, muito bom conversar sobre esse assunto. Eu sei, sim, tem muito caminho aí pela frente? Tem. E nós estamos aqui para isso. Vamos embora. Não posso perder, não, esse meu sorriso. Tá? Não quer dizer que eu vivo o tempo todo feliz, tá, gente? Não, já passei por muitos perrengues aí e vamos continuar passando, sim. Mas eu continuo, sim, levantando aquela bandeira de que você merece, merece, sim, sempre o melhor dessa vida, tá? E você só vai conseguir no momento que você tem o autoconhecimento, no momento que você busca isso, tá? E o autoconhecimento, aquele autoconhecimento de ser humano, quando eu digo assim, autoconhecimento de ser humano mesmo, tá? Eu estou exigindo que quando você tem o conhecimento, você passa a ter respeito, você passa a ter empatia pelo outro, tá? E esse assunto a gente precisa muito, sem julgamentos, tá? Como a Bia mesmo falou no início, sem julgamentos, sem perguntar tantos porquês para aquela vítima. Primeiro acolhe, ouve, acolhe e ouve, ouve e ouve e ouve, tá? E dentro da sua bandeira e dos seus movimentos, das suas lutas, tenta modificar essa realidade, porque nós precisamos mudar esses números, sim, tá? Beijo no coração de cada um de vocês, tá? E até o nosso próximo episódio.